Então, turma, hoje a gente vai fazer uma abordagem referente às funções orgânicas, englobando o tópico da aula passada, que foi a nomenclatura, para que vocês possam entender melhor e assim facilitar o aprendizado de vocês. Então, turma, como que vocês identificam cada função orgânica existente? A partir dos grupos ligantes. Todo mundo já tem a visão que a maioria das moléculas orgânicas são constituídas por cadeia carbônica e um geral de hidrogênio e oxigênio. Porém, turma, existe uma certa questão, que é a variação dos ligantes que estão nessas cadeias carbônicas. E o tipo de ligante presente na cadeia carbônica será responsável por atribuir a classificatória do grupo funcional. Então, nosso primeiro grupo funcional são os aldeídos, turma. Os aldeídos serão classificados por compostos orgânicos que vão apresentar os seguintes radicais. Estão conseguindo enxergar o apontador a laser, turma? Isso. Turma, então o que são esses ligantes que vocês vão atribuir à classificatória dos grupos funcionais orgânicos? Turma, sempre você analisa o carbono. O grupo R é dado a como se fosse uma simplificação de uma certa molécula. No caso, o R pode ser qualquer molécula orgânica, qualquer. A visão que a Adriana tem que ter é que para que uma molécula seja classificada como aldeído, Adriana, você tem que observar em um dos carbonos uma dupla ligação com o oxigênio e uma simples ligação com hidrogênio. Então, se um dos carbonos apresenta dupla ligação ao oxigênio e um hidrogênio com ligação simples, a gente vai ter um aldeído. Então, aldeído é atribuído a duplo oxigênio e uma simples hidrogênio ligada ao mesmo carbono. O terceiro ligante é um grupo R. Como eu falei para vocês, quando eu descrevo em uma molécula um grupo R, ela pode ser qualquer molécula orgânica, ou seja, qualquer cadeia carbônica. Nesse caso, turma, o R está representando a molécula carbono, oxigênio e hidrogênio, conhecido monoaldeído alifático. Então aqui a gente tem um monoaldeído alifático. Por que a molécula é um aldeído? Porque ela apresenta um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. Entenderam essa questão, turma? Sim ou não? Deu para pegar, certo? Então, os formaldeídos são utilizados, são os famosos formóis, que são desinfetantes usados na conservação de peças anatômicas e para embalsar cadáveres. Todo mundo aqui conhece, pelo menos na teoria, o que é um formol, certo? Então, desse grupo, turma, a gente tem os aldeídos que são utilizados para esse fim. Agora, turma, a gente vai entender como classificar uma acetona, sempre analisando o carbono, turma, o diferencial aqui, aldeído, carbono, duplo oxigênio e uma simples hidrogênio. A acetona, turma, ela vai apresentar somente uma dupla com oxigênio, ela não apresenta uma simples com hidrogênio. Então, toda vez que vocês ver uma molécula carbono dupla oxigênio, na qual esse carbono que faz a dupla com oxigênio não tem ligação com hidrogênio, ela será uma acetona. Se existe duplo oxigênio e uma ligação com hidrogênio, é um aldeído. Existe somente a dupla oxigênio, a gente tem a acetona. Os outros dois ligantes serão cadeias normais. Exemplos das... Pode falar. Isso. Carbono. É. Não, no caso, o hidrogênio é o identificador do aldeído.
A acetona, o hidrogênio não faz parte do identificador. Se tiver hidrogênio, não é acetona. A acetona só ocorre quando você tem duplo oxigênio. Esses R's são representados por outras cadeias carbônicas. Então, sempre que você vê o R numa molécula, é significativo de cadeia carbônica. Então, não tem um ligante hidrogênio no R. O R é dado somente para as cadeias. Entendeu? Entendi. A acetona, turma, é um solvente de tinta, é utilizado em verniz, é utilizado em removedor de esmalte, é utilizado em sedas artificiais, em celulóide, em pólvora sem fumaça, em corantes e produtos medicinais. Agora, turma, a gente entra com o outro grupo, os ácidos carboxílicos. Qual será o ponto que você vai analisar para classificar uma molécula orgânica como ácido carboxílico? Se ela vai apresentar dupla oxigênio e uma ligação com hidroxila, turma, uma ligação carbono, oxigênio e oxigênio e hidrogênio. Ou seja, para classificá-lo como ácido carboxílico, a molécula tem que apresentar dupla oxigênio e uma ligação com a molécula hidroxila. Entenderam? Sim, tá indo. A nomenclatura, turma. O que diferencia de um grupo para o outro? É a terminação, turma. A terminação. Depois a gente vai voltar no conceito básico aqui, mas a gente inicia lá a nossa nomenclatura com o prefixo indicativo da quantidade de carbono. Então, pela quantidade de carbono, a gente inicia a nossa nomenclatura. O segundo passo para dar a nomenclatura é analisar as naturezas das ligações entre os carbonos. Se são ligações insaturadas ou ligações saturadas. Se caso for ligações saturadas, serão somente ligações simples. Se apresenta dupla ou ligação tripla, a gente tem as ligações insaturadas. Então, você analisa de início para dar a nomenclatura de um grupo orgânico a quantidade de carbono que tem na cadeia. Seguindo, da análise do tipo de ligações, se tem ligação somente simples, se tem ligação simples e dupla, se tem simples, tripla e dupla. Então, você analisa todos os tipos de ligação presente. E a última regra, turma, para você dar nomenclatura é a terminação, que é em função do grupo orgânico, turma. Então, toda vez que a gente tiver um aldeído, a nomenclatura termina em -al. Toda vez que a gente tiver uma acetona, a nomenclatura termina em -ona. E toda vez que a gente tiver um ácido, a gente termina a nossa nomenclatura com o prefixo -óico. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é, turma, a importância da gente entender a classificatória dos grupos funcionais é dada na hora da nomenclatura. Porque, de acordo com o tipo do grupo funcional orgânico, você vai aplicar um prefixo terminal na nomenclatura. Se for aldeído, termina em -al. Se for acetona, em -ona. Se for em ácido carboxílico, ele termina em -óico. Entenderam até aqui, turma? A gente está indo por partes. Entenderam essa questão? Sim. Certo. Então vamos ver alguns exemplos aqui, turma. Então, analisando aqui a nossa molécula, a gente tem o carbono ligado em um hidrogênio, ligado em um dupla oxigênio. Que grupo funcional é esse? Dupla oxigênio e um hidrogênio. Aí a gente volta lá, desculpa. Aí a gente volta lá no primeiro. Carbono, simples hidrogênio, duplo oxigênio, a gente tem um aldeído. Então, a terminação da nomenclatura vai ter que ser em -al. Então, aqui a gente já identificou um aldeído. Agora a gente vai contar a quantidade de carbono. Um carbono, dois carbonos. Quando a gente tem dois carbonos, a nomenclatura começa em -et. Analisa agora, turma, somente a ligação de carbono com carbono, somente a cadeia carbono. A ligação CH3 com carbono é uma ligação simples. Então, o meio da nossa nomenclatura é -an.
Sempre que a gente tem ligação simples, o meio da nomenclatura é -an. E agora, de acordo com o grupo funcional, como é um adeildo, a terminação é -al. Assim, a gente vai ter etanal. Então, ó, a gente inicia a nomenclatura com a quantidade de carbono, CO2, et. Analisa a ligação da cadeia carbônica, é uma ligação simples, o meio é -an. Analisa o grupo funcional, a gente tem um adeildo, então a terminação é -al. Dessa forma, a gente tem a nomenclatura etanal, certo? Próximo, turma, a gente tem uma ligação carbono, carbono, carbono. Cadeia principal de carbono tem 3 carbonos. Analisando as características da ligação química somente da cadeia carbônica, a gente tem somente simples. E observando o grupo funcional, para a gente classificar a molécula, a gente tem um carbono fazendo somente dupla com oxigênio. E quando a gente tem dupla com oxigênio, a gente tem uma cetona. Então a terminação da nomenclatura vai ser ona. Dessa forma, vamos. Quantidade de carbono, 3, que é igual a prop. Ligações carbônicas somente simples. Meio da nomenclatura, -an. Terminação de acordo com o grupo funcional. É uma cetona, terminação em ona. Dessa forma, a gente vai ter a propanona. Vamos para a próxima molécula. Vamos inicialmente analisar somente as cadeias carbônicas. Então, eu tenho um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Quando eu tenho 4 carbonos, o início do prefixo é but. Então, turma, a quantidade de carbono tem uma tabela. Se é 2 carbonos, sempre é et. Se é 3 carbonos, sempre é prop. Se é 4 carbonos, sempre será but. Analisando a ligação química que tem na cadeia carbônica, a gente identifica somente simples. Então, o meio da nossa nomenclatura será -an. Observando agora o grupo funcional, para a gente determinar a terminação, a gente identifica um ácido. Então, sempre que a gente tem dupla oxigênio e hidroxila, a gente vai ter um ácido. E esse ácido dá a terminação oico. Então, a gente vai ter ácido butanóico. Então, turma, quando a gente tem o grupo funcional ácido, a nomenclatura inicia com a palavra ácida, tá? Então, ácido, quantidade de carbono 4, but, tipo de ligação somente simples, -an, terminação do grupo funcional, o grupo funcional dos ácidos, óico. Assim a gente tem ácido butanóico. Certo, turma? Deu para estreitar um pouco os laços agora? Turma, havendo a necessidade de numeração, devemos considerar como cadeia principal a mais longa que contém um grupo funcional. A numeração deve iniciar do grupo funcional, no caso do aldeído e do ácido carboxílico, ou de um carbono externo, mais próximo do grupo da carbonila, no caso das cetonas. Turma, então essa aqui é uma forma diferente de você dar a nomenclatura, que é a partir de uma cadeia carbônica maior. Nesse caso, turma, você tem que fazer a enumeração da cadeia. Então você sempre começa com o carbono 1, aquele que faz a ligação com o grupo funcional. Nesse caso aqui, o carbono faz ligação com a hidroxila. Então, grupo funcional, hidroxila. Então, esse carbono vai ser o 1, o segundo carbono vai ser o 2, o terceiro carbono vai ser o 3, o quarto, o 4. Por que a gente faz a contagem dos carbonos? Turma, porque além da hidroxila como ligante, essa cadeia apresenta um outro ligante, que é um CH3. Então, o carbono ele pode estar tanto na cadeia principal ou na cadeia como ligante. E nesse caso aqui, a gente tem um CH3 como ligante. Aqui eu estou só demonstrando para vocês, turma, mas não se descabele com essa nomenclatura mais complicada, porque a gente vai trabalhando isso ao decorrer da matéria e a prática vão deixar vocês expert nesse assunto. Você só entende nomenclatura com a prática, turma. Então, assim, a gente pega uma noçãozinha para facilitar durante a nossa aula completa da química orgânica, durante todas as aulas,
E com cada aula, você colocando em prática, vocês vão aperfeiçoando mais essa questão da nomenclatura. E aqui a gente traz um caso um pouco mais difícil, porque quando você tem uma cadeia principal e nessa cadeia apresenta um ligante CH3, você muda um pouco a regra da nomenclatura. Ou seja, a gente tem que começar a nomenclatura pelo ligante. Então, o ligante está no carbono 3. Então, você inicia a nomenclatura pelo número do carbono. Carbono 3. A nomenclatura de um CH3 é metil, turma. Então, significa que no carbono 3 há um ligante metil. A gente deu a nomenclatura do ligante, agora a gente dá a nomenclatura da cadeia principal. Se são 4 carbonos na cadeia principal, a gente tem um but. Se são somente ligações simples, a gente tem o AN. E se é um aldeído, turma, a gente tem a terminação al. Então, nesse caso, a gente tem um 3-metilbutanal. Entenderam? O metil é dado para o ligante. Quando você tem uma cadeia principal e, além do grupo funcional, apresenta outro tipo de ligante, você tem que iniciar a nomenclatura com esse ligante. E no nosso caso, é o CH3. E o metil é a nomenclatura do CH3. Então você dá primeiro a nomenclatura do ligante. E a regra da IUPAC para a nomenclatura de ligantes é você iniciar com o número aonde está o carbono ligante. Nesse caso aqui a gente numerou e descobriu que o ligante está lá no carbono 3. Então a gente inicia 3 e o nome do ligante. Se o caso aqui fosse um ligante hidroxila, seria 3-hidrox. Se fosse somente um carbono, seria 3-met. Se fosse somente uma acetona, seria 3-ona. Então, é de acordo com o nome do ligante que você tem aqui, você inicia. E sempre que você tem um CH3, ela é conhecido como metil. Assim, a gente vai ter o 3-metil, depois você dá o nome da cadeia principal, que será a butanal. Assim, a gente tem a molécula 3-metilbutanal. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. No caso de um grupo funcional aparecer mais de uma vez, turma, deve usar prefixo como di ou tri e procedendo à terminação. Então, o que quer dizer, turma? Ó, observa que essa cadeia. A cadeia é uma cadeia principal de 3 carbonos, somente com ligação simples. E esses carbonos faz dupla com oxigênio e simples com hidrogênio. Simples com hidrogênio e duplo oxigênio, a gente tem os aldeídos. Então, a terminação em al. Porém, turma, como a gente tem dois ligantes, ó, o ligante 1, dupla oxigênio e hidrogênio, e a gente tem um ligante 2, dupla hidrogênio e uma oxigênio. Desculpa, dupla oxigênio e uma hidrogênio. Nesse caso, a gente usa um prefixo numérico antes de dar a nomenclatura do grupo funcional. 3 carbonos, prop. Ligação simples, an. Grupo funcional, aldeído, terminação em al. Porém, como é dois grupos funcional, a gente usa o prefixo di. Dessa forma, a gente vai ter a propanona de al. Vamos ver o próximo. Analisando, cadeia principal, 4 carbonos. Grupo funcional, duplo oxigênio e hidroxila. Então, a gente tem um ácido. Porém, a gente tem dois grupos funcionais. Então, a gente usa o sufixo di antes da nomenclatura do grupo funcional. Como é um ácido, a nomenclatura começa com ácido. Então, a gente vai ter ácido, 4 cadeias carbônicas, but, ligação simples, an, terminação do grupo funcional, ácido. Então, é ióico. Porém, como é dois grupos funcionais, a gente vai ter di. Dessa forma, a gente vai ter o ácido butanodioico. Entenderam? Vocês só vão adicionar o di e o tri, turma, para quando vocês têm 3 grupos funcionais, você usa tri. E para quando você tiver 2 grupos funcionais, você usa di. Se vocês têm somente um grupo funcional, você não usa nenhum sufixo. Então, turma, o ácido carboxílico apresenta uma nomenclatura usual, nomes que são lembrados produtos naturais.
os quais esses ácidos são encontrados. A gente tem o ácido fórmico, o ácido acético, o ácido butírico. A questão aqui, turma, é que dentro da nomenclatura a gente tem a nomenclatura usual, a gente tem a nomenclatura da UIUPAC, a gente tem a nomenclatura comercial. Então, o ácido acético é conhecido pelo nome comercial de vinagre. Então, às vezes, você tem essa variação do tipo da nomenclatura. Os aldeídos também apresentam nomes usuais, como aldeído fórmico, ou formaldeído, ou aldeído acético, ou acetaldeído. E para acetona, escreve o nome dos radicais ligados a um grupo acetona em ordem de complexidade, seguindo das palavras cetona como dimetilcetona, metiltilcetona, metilfenilcetona. Então, turma, os derivados de ácidos carboxílicos, eles são formados numa reação básica, então aqui eu já trago outro conceito para vocês que vai facilitar o entendimento ao decorrer das outras matérias, é que sempre, turma, que você reagir um ácido com a base, você tem a formação de um sal e água. Essa é a regra geral das reações orgânicas. Reação ácido e base sempre forma sal mais água. O sal é caracterizado por uma molécula de ligação iônica, uma molécula de íon positivo com íon negativo. E por que eu estou falando aqui desses sais? Porque, turma, o sal orgânico, a nomenclatura dele é dada a partir do tipo da reação. Então, a nomenclatura oficial do sal é feita a partir do nome do ácido, trocando a terminação seguida da preposição de di e o nome do cátion. Por isso eu falei para vocês, turma. Vocês vão entender nomenclatura inorgânica de uma forma bem fácil e clara no final da componente. Porque com o uso da prática, vocês vão aprendendo e se adaptando a essas regras. E a dificuldade da nomenclatura, não sei se vocês observaram, é que existe várias e várias variantes da regrinha. Vocês conseguiram notar isso, turma? Que existe várias e várias. Para cada local tem uma regra diferente. E isso dificulta um pouco. Mas como eu falei para vocês, com a prática vocês vão entender e vão conseguir aplicar de uma forma natural e fácil. Então, turma, quando termina o ácido em hídrico, a gente tem a terminação eto. Quando a gente termina um ácido em oso, a gente tem a terminação do sal em ito. E quando a gente tem a terminação do ácido em ico, a gente tem a terminação do sal em ato. Dessa forma, turma, ó, a gente tem uma reação do ácido metanóico, ou também conhecido como ácido fórmico. Ele vai formar o sal, ó. Como é terminação em óico, a nomenclatura do sal tem que ser ato. Então, a nomenclatura do sal da reação será metanato de sódio ou formiato de sódio. Nesse outro caso, a gente tem o ácido etanóico reagindo com o hidróxido de potássio. O ácido etanóico tem terminação em ico. Então, o sal que vem de um ácido terminado em ico, a gente tem a nomenclatura também ato. Dessa forma, o sal vai levar o nome de etanolato de potássio, o acetato de potássio. Os ésteres, turma, são outros grupos das funções orgânicas. E como que vocês identificam o éster? Ele pode ser obtido dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio da carboxila por um radical orgânico, apresentando o seguinte grupo funcional. Então, turma, o diferencial do éster é, ele tem oxigênio fazendo dupla com, ele tem um carbono fazendo dupla com o oxigênio. O carbono faz a simples com o grupo R. E o carbono também faz uma simples com o oxigênio. E esse oxigênio se liga a outra cadeia carbônica. Ou seja, se você tem um oxigênio no meio da cadeia carbônica fazendo ligação simples e outro oxigênio ligado ao mesmo carbono fazendo dupla, a gente vai ter um éster. Os ésteres, turma, são grupos orgânicos que são formados a partir de reação de ácido mais álcool. Então, toda vez que reagir um ácido com álcool, então se você pegar aí, um simples experimento que você pode realizar na sua casa de misturar álcool com o vinagre, o ácido acético, turma,
vocês terão a formação de um éster. Então, todo éster será formado a partir da reação ácido e álcool. Toda base será formada a partir de uma reação ácida e base. E todo éster é formado a partir de uma reação ácido mais álcool. A nomenclatura dos ésteres, turma, segue a mesma regra dos sais, trocando o nome do CAT pelo nome do radical ligado ao oxigênio. Então aqui, ó, turma, o outro radical que está ligado ao que está ligado a simples oxigênio e carbono, vão atribuir a nomenclatura do éster. Então, ó, faz a nomenclatura normal da cadeia, a gente tem um etanoato. Como o grupo que está ligado ao simples oxigênio é uma metila, então a gente tem o etanonato de metila. Identificando aqui, turma, a gente tem, ó, na cadeia principal, 3 carbonos. Então, prop, somente simples an. Grupo funcional, terminação ato. Ligante com o oxigênio, a gente tem um fenil. Dessa forma, a gente vai ter propanato de fenila. Os anidros, turma, são outros grupos dos ácidos carboxílicos. São compostos obtidos a partir de ácidos por meio de uma desidratação. A desidratação pode ocorrer entre duas moléculas de um ácido, proporcionando a desintegração molecular. Ou seja, turma, os anidros serão moléculas do grupo orgânico que perdeu água, turma. Sempre que perde água, tem um anidro. Ou seja, reage duas moléculas e elas têm água ali na sua forma molecular. Essa água é cortada da molécula e passa a ser o meio externo da reação. Aí você tem a formação de um anidro. Ou seja, o anidro é formado a partir de uma própria reação molecular do ácido que promove a desidratação molecular. Então, o fenômeno, sempre que vocês vê a questão desidratação molecular, é que uma molécula perdeu uma hidroxila e a outra um hidrogênio, formando a molécula H2O, a conhecida água. Sempre que a gente tiver esses casos, a gente tem um grupo funcional anidro. Turma, e a nomenclatura do anidro é feita normalmente na cadeia principal, a partir de seus ligantes, porém, o diferencial aqui é adicionar antes da nomenclatura o prefixo anidro. Dessa forma, turma, analisando a molécula, a gente tem, ó, 2 carbonos principais. Então, a gente tem um et, somente ligação simples an, terminação do grupo funcional oico. Dessa forma, como é um anidro, a gente tem o anidro etanoico. Analisando a cadeia, a gente tem o ortofálico. Colocando a nomenclatura por ser um anidro, a gente tem o anidro ortofálico. Turma, até o momento, alguma colocação? Não, professor, vamos ver na hora da atividade. Vamos ver na atividade, né? Vamos continuar então. 1 minuto, turma, só para mim pegar uma água. Então vamos ver outra questão aqui, turma. Os cloretos de ácido carboxílicos. O que são esses grupos funcionais? Serão compostos orgânicos que apresentam átomo de cloro substituindo o grupo hidroxila da carboxila. Ao perder o grupo hidroxila, o ácido ganha o radical acila. Então, turma, sempre que uma reação vocês vê a perca de um radical hidroxila na molécula, a nomenclatura é subdizida de um acréscimo do prefixo acila.
Dessa forma, turma, a nomenclatura é escrita a palavra cloreto, seguida da preposição de um nome de radical acila. Ou seja, ó, na reação você perdeu a hidroxila e no lugar dessa hidroxila se ligou um cloreto. Sempre que você tiver esse caso, a gente tem a formação do grupo funcional cloreto de ácido carboxílico. E, turma, o diferencial aqui será a adição do cloreto antes da nomenclatura do ácido. Então, se a gente usar a nomenclatura etanóico, a gente tem cloreto de etanoila. Se a gente usar a nomenclatura acética, turma, a gente tem o cloreto de acetila. Os ésteres são compostos que apresentam um átomo de hidrogênio ligado a dois radicais orgânicos. Nesse caso, turma, o nome do radical AUX, com o menor número dos átomos de carbono, seguido de um nome do hidrocarboneto correspondente a outro radical ligado ao oxigênio. Dessa forma, turma, a gente tem o metox, metano, ou éter metílico. No outro caso, a gente tem o metox, etano, ou éter metílico. Então, turma, a questão aqui identificou o éster, sempre que vai ter um oxigênio bem no meio da cadeia e nenhum outro ligante. E existem duas formas de você dar essa ligação, que é utilizando o prefixo metox e o nome da cadeia. No caso, como é duas cadeias aqui, a gente tem um metano. Então, é metox, metano. Nesse caso aqui, a gente tem 3, será um etano. Só que aqui, turma, ó, o met é dada somente a um carbono. Então, a gente só relaciona um único ligante e não os dois. Então, seria um dimetano aqui, certo? E nesse caso aqui, a gente relaciona só os outros dois. O outro CH3 é só um ligante qualquer. Então, fica metioxmetano, metano é o nome da cadeia e etano é o nome da cadeia. E para quando você tem éster, você inicia a nomenclatura com metox. Ou você utiliza a outra regra de nomenclatura, turma, que é o éter metílico. Então a gente adiciona o prefixo éter antes, mais a nomenclatura da cadeia. Ou também no outro caso a gente tem o éter metílico. Ou seja, existem variações na regra, turma. Por isso que eu falei para vocês, é um pouco complicado, é um difícil de entender, porque existem várias. Se eu perguntasse para vocês qual das duas nomenclaturas é correta, o que você me diria, Adriana? De acordo com a regra da IUPAC. Se eu te perguntasse qual nomenclatura é correta, A, metoximetano ou éter metílico, qual você me diria? Eu acho que é a segunda, professor. Por que, Adriana? Bom, foi mais no chute, né? Mas como eu acho que é algo mais atual. Você acha que é a segunda? Adriana, só que a questão aqui as duas é correta. Você pode utilizar qualquer uma. Então esse é o complicado da nomenclatura orgânica. Existem várias variações na regra. E às vezes, a mesma molécula orgânica pode apresentar 3 nomenclaturas diferentes. E essas 3 nomenclaturas são corretas de acordo com as regras da IUPAC. Funções nitrogenadas. O que são funções nitrogenadas? São aquelas funções orgânicas que vão apresentar o ligante nitrogênio, turma. Então, ao invés dela ser feita do átomo central um carbono, o caso das funções nitrogenadas, elas têm o átomo central como nitrogênio. E a gente pode ter a amina, que é referente ao nitrogênio, primária, secundária ou terciária, que será a quantidade de ligantes que tem. Então, o nitrogênio ligado somente a hidrogênio e um único grupo R, a gente tem uma amina primária. A gente tem o nitrogênio ligado a duas cadeias carbônicas diferentes, a um grupo R1 e R2, a gente tem uma amina secundária. Se a gente tem um nitrogênio no meio de 3 cadeias carbônicas, turma, a gente tem uma amina terciária. E a nomenclatura da amina, turma, é proporcional radical no fim da nomenclatura amina. Então você dá a nomenclatura normal do ligante, da cadeia em si, em geral. No caso aí,
a gente tem uma cadeia, ó, aqui para vocês observar, turma, uma cadeia no lugar do carbono a gente tem o nitrogênio e assim a gente identifica os grupos aminas. Como é somente um ligante carbono, a gente vai ter uma amina primária. Dessa forma a gente tem o metilamina. Nesse outro caso a gente tem o nitrogênio ligado a um fenil, ligado a um CH3, ligado a um CH3. Então a gente vai ter uma amina terciária. A nomenclatura será o fenildimetilamina. Em alguns casos, turma, quando não for um NH3, turma, quando o nitrogênio tiver somente 2 hidrogênios, ao invés de você usar o prefixo amina, você passa a usar o prefixo amino. Então, ó, 2 hidrogênios, amino. 3 hidrogênios ligados ao nitrogênio, a gente tem uma amina. Então, ó, só para vocês observar de forma mais clara aqui, ó, numa regra de, observando a forma molecular, a gente, nesse caso, a gente tem, ó, nitrogênio ligando a um único carbono, primário, amina primária. Nesse caso, a gente tem o nitrogênio ligado a um carbono, ligado ao segundo carbono do grupo R, amina secundária. Nesse outro caso, a gente tem, ó, nitrogênio ligado a um grupo R, então ligado a um carbono. Ligado a outro grupo R, outro carbono. Ligado ao carbono principal, a gente tem uma amina terciária. Então, a classificatória das aminas, turma, serão atribuídas a partir da quantidade de carbono que está ligado no nitrogênio. E sempre que o nitrogênio está ligado direto ao grupo R, ele está ligado ao carbono. Então, ele é uma classificatória aqui dos estados primário, secundário ou terciário da amina. Então, turma, em amida primária, a gente pega o nome da molécula e a terminação em óico é substituída por amida. Dessa forma, a gente vai ter a entanamida. Já na amida N substituída, escreve-se a letra N, seguida do nome dos radicais, complementando-se o nome da amida primária. Então, se eu tiver lá, dê a nomenclatura da amida N substituída, vocês sabem que a nomenclatura inicia com a letra N. Dessa forma, a gente terá o N-metiletanamida. Os nitroscarbonetos. Os nitroscarbonetos são compostos que apresentam grupos funcionais NO2, turma. Então, sempre que a gente tem o NO2, a gente vai ter o nitrocarboneto. As aminas, a gente tem o nitrogênio ligado a carbono e hidrogênio. Já os nitrocarbonetos, a gente tem o nitrogênio ligado a 2 oxigênio. E a nomenclatura dos nitroscarbonetos é atribuída a partir do uso da palavra nitro, seguida do nome do hidrocarboneto correspondente. Dessa forma, a gente vai ter o nitroetano e o nitrobenzeno. Então, ó, inicia com o prefixo nitro e você dá o nome da cadeia carbônica de forma simples. Os nitrilos, turma, são compostos que apresentam grupos funcionais cianeto. Então, sempre que a gente tem um grupo cianeto na cadeia carbônica, ou seja, carbono fazendo tripla ligação com nitrogênio, a gente tem os funcionais nitrilo. E a nomenclatura é, turma, adicionar o nome normal da molécula com a terminação nitrilo. Então, aqui a gente tem uma cadeia de etanol. Então, a gente vai ter o étano nitrilo. Ou também você pode usar a nomenclatura cianeto mais o nome da cadeia. Já que é um etila, então a gente tem um cianeto de etila. No outro caso, a gente tem 4 cadeias carbônicas, but, somente ligação simples, an. Grupo funcional nitrilo, então a terminação é nitrilo. Então assim teremos o butanol nitrilo. Ou você pode usar outra nomenclatura que será o cianeto de fenila. Então essa é a regra geral, turma. Regra geral. Um resumo aqui para vocês entenderem. A partir dessa tabela, você tem todas as funções orgânicas e o tipo de exemplo. Ó, então somente ligação normal, a gente tem os alcanos.
Ligação, cadeia simples carbono-carbono com ligante hidrogênio, a gente tem um alceno. Ligação carbono-carbono-carbono, a gente tem os alcadienos. Ligação carbono com tripla, a gente tem os alcinos. Ligação em ciclo, ciclano. Ligação em ciclo com dupla, cicleno. Ligação aromática, a gente tem os aromáticos. A letra A orgânico será quando a gente tem flúor, cloreto, bromo, iodo. Álcool, quando a gente tem ligante hidroxila. Nol, ligante hidroxila com dupla. Fenol, eles têm hidroxila ligada a um benzeno, ao anel aqui. Então sempre que você tem um anel aqui, a gente tem um fenol quando tem uma hidroxila. Dupla oxigênio e hidrogênio, um aldeído. Dupla oxigênio, uma cetona. Dupla oxigênio e o hidroxila, a gente tem um ácido carboxilo. Dupla oxigênio e um único ligação triplo oxigênio, a gente tem um éster. Ligação perdendo hidrogênio, ó, sempre seguindo esse formato aqui de M, a gente tem um grupo funcional anidro. Cloro como ligante, a gente tem um cloreto de ácido. Sal orgânico, a gente tem os cátions. E um simples oxigênio, a gente tem os ésteres. Então, a partir dessa tabelinha aqui, turma, vocês vão consultar para facilitar a guia de vocês. E a partir dos ligantes presentes, vocês terão a questão que vai atribuir qual é o grupo funcional para a molécula. E alguns casos, turma, ó, bem, que será só trazendo aqui de exemplo para vocês, serão casos que vocês vão entender de forma mais fácil quando vocês chegar em bioquímica, que é as funções mistas, que utiliza outros prefixos misturados com algum grupo funcional, que é o caso dos ácidos láticos, quando liga-se ao álcool. Dessa forma, a gente tem um ácido carboxílio e um álcool na mesma molécula. Então, pode acontecer, tem algumas exceções, que a mesma molécula vai apresentar dois ligantes que vão diferenciar os grupos funcionais. Então, no caso, é uma molécula com dois grupos funcionais, que é o caso do ácido lático, que tem a molécula álcool e tem a molécula ácido carboxílico. Certo, turma? Certo, professor. Você vai disponibilizar esses slides para Agora, vou deixar lá no grupo agora. teria como você mandar antes da aula para a gente imprimir? Tem sim. Quando eu esquecer, você pode me lembrar no domingo, pode ser? Vamos combinar assim, Lani? Se Pode. caso eu chegar a esquecer, vocês me pedem no domingo que eu envio. Eu não sei os outros, mas para mim, como eu assisto aula pelo celular, aí tem os comandos aqui embaixo. Aí o último lá embaixo fica tampado, porque aí tem a câmera, o som, tem uma mãozinha aqui. Aí para mim tampa, aí eu não vejo. Não, tranquilo, tá? Eu vou mandar agora sempre antes. Vou mandar no domingo que vocês se organizam e já imprimem para a aula estar em mão, tá bom? Aí dá pra gente